gente! Eu sou a Dai, a sereia intuitiva, e vamos descobrir como será a sua semana com os aprendizados da semana e 5 fatos importantes que vão te acontecer. Trouxe 2 opções diferentes. Opção número 1 é a cianita azul e a opção número 2 é a sodalita. Enquanto vocês decidem aí, já vou tirando a mensagem inicial com o oráculo das deusas. Vamos ver aí o que as deusas podem te avisar sobre a sua semana. Eita! Deusa Kali. Ih, gente, ela já me traz uma vibe impactante, tá? Porque ela fala muito sobre raivas, né? Sobre revoltas. Eita, deusa Isis do renascimento em relação a raivas, revoltas e ranços. Gente, então assim, é uma semana que você vai ter que lidar com a raiva, tá? Não é uma previsão muito agradável, né? Eu também não gostaria, né, que fosse assim. Mas aqui fala o seguinte, olha, porque aqui tem casos mais tranquilos e tem casos mais revoltantes, né? Só que isso parece que depende mais da forma que você vai lidar com o problema do que da forma que o problema realmente é, entendeu? Então é como se a vida fosse mostrar para você essa semana o seguinte, olha, tem algumas coisas que revoltam você, né? Algumas coisas que te trazem essa raiva, que te trazem essa vontade de lutar contra isso, sabe? E você pode fazer isso, né? Você pode combater essa circunstância de formas diferentes, de formas criativas. Aqui a pior coisa que você pode fazer essa semana é ficar se descontrolando, tá? Pelo jeito, você pode ter motivos aqui de descontrole emocional, ou então de querer brigar, né, gente? Porque assim, a deusa Kali, ela olha, a raiva dela é tipo assim, colossal, entendeu? É uma coisa muito forte. Só que é aquele negócio, não é? Imagina se todo um ser humano que sentisse raiva saísse por aí destruindo tudo ao seu redor. A gente sabe que existe gente assim e que geralmente essas pessoas perdem totalmente a razão, elas ficam totalmente erradas, independente do motivo que elas tiveram para isso, entendeu? Então aqui existe um descontrole que pode acontecer essa semana por causa de revoltas, de raivas, de questões injustas, né? Que você vai perceber o seguinte, ou você lida com isso de forma descontrolada, ou você lida com isso de uma forma mais madura, de uma forma mais, assim, saudável, né? E a questão da raiva, eu cheguei a falar, né? No vídeo de sexta-feira da Tropa do Almoço, que veio a cartinha da raiva, que, gente, o maior problema, tipo assim, a questão que você tem que entender quando você sente raiva é que algum limite foi ultrapassado. E que para você se acalmar, primeiro você precisa sentir que você tem coragem de se impor, né? Primeiro você precisa perceber, eu preciso colocar limite aqui. O meu limite foi ultrapassado, eu não posso fazer isso. E do mesmo jeito que se alguém tiver raiva de você essa semana, você ultrapassou o limite dessa pessoa e você não pode, tipo assim, tirar a razão dela, porque cada um tem o seu limite, entendeu? Só que aqui a pior coisa que você pode fazer é botar lenha na fogueira essa semana. E não é uma semana que vem simplesmente para você lidar com a sua raiva. É porque você precisa melhorar, tá? Tem algo dentro de você que você precisa melhorar. E às vezes, gente, essa questão da raiva, ela vem de circunstâncias até que você achava que estava tudo bem. Ai, não tinha problema não. Não, tá de boa. E aí você começa a ter raiva disso porque você não aguenta mais, entendeu? Você não aguenta mais fingir que tá tudo bem. Você não aguenta mais normalizar uma coisa que não é normal, né? Então é claro que todo mundo pode ter esses momentos de virada de chave, só que você não pode deixar essa raiva crescer cada vez mais. Você precisa botar limite, entendeu? Não é você ficar agradando ou então você ficar se comportando e fazendo um silêncio. É você botar limite. É isso, tá bom? Foca nisso. Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários pode colocar a seguinte frase: eu tenho coragem de impor os meus limites. Mas, gente, aqui também pode ser raiva de alguém não respeitar, né? Digamos assim, de você não respeitar o limite do outro e isso te dar raiva e você não tem direito de sentir raiva quando uma pessoa impõe limite em você, né?
Cuidado com comportamentos infantis e imaturos aí, da sua parte e da parte do outro, né, essa semana. Pelo jeito vai ser algo polêmico, vamos lá. Mas, gente, eu sempre gosto da energia da deusa Kali, tá? Porque ela faz uma limpeza geral e aquilo que não dá pra aguentar mais não será aguentado, não será tolerado, tá bom? Opção número 1, cianita azul, com o tarô da deusa Hecate. Vamos lá, vamos descobrir aqui os aprendizados da sua semana. O que é que você vai aprender essa semana que vai ser importante para lidar com as suas raivas, com as suas revoltas, de uma forma mais saudável, de uma forma mais madura, de uma forma mais corajosa, né? Nossa, quantas cartas pularam aqui, hein, gente? Meu Deus. Eu vou aceitar, tá? Vai ser nessa ordem que caiu, vamos lá. Imperador, 6 de paus, caíram 4, né? Cavaleiro, ui, meu Deus do céu, calma, deusa Kali, calma. O povo tá raivoso, vai com calma, vamos lá. Vamos lá, qual é a continuação desse aprendizado aqui? Ai, gente, as coisas, né, os barulhos, os negócios acontecem, olha, de um jeito que não sei nem explicar. Olha, meu Deus, gente, então vamos lá. É isso, essa semana você vai aprender a colaborar de uma forma mais saudável. E, gente, é aquele negócio, né? A gente não gosta muito de olhar para aquilo que a gente, tipo assim, como é que eu posso dizer? Vamos supor que uma pessoa chega em você e fala assim, nossa, mas seria mais interessante se você ajudasse, sei lá, de tal forma em tal lugar. E aí você começa a se revoltar porque você acha isso muito absurdo, né? E aí você prefere, é melhor assim, que você olhe para isso e pense, tem lugar para mim ali ou não tem? Porque se não tem, não vai adiantar eu ficar me contorcendo lá dentro, né? Eu ficar de alguma forma esperneando lá dentro, lutando lá dentro, se não tem espaço para mim, né? Então é como se falasse assim, olha, essa semana vai ser interessante você perceber que tem alguma coisa que você tá se recusando a fazer, mas que você precisa olhar os dois lados da moeda, tá? E que você precisa entender que colaborar naquela circunstância, você também vai ganhar alguma coisa, só que aqui pode ser que o seu ego acabe se revoltando, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo melhor aqui. Vamos supor, porque o 3 de ouros, às vezes, ele traz coisas rotineiras, né? Por exemplo, vamos supor, sei lá, que você mora com várias pessoas e cada dia é o dia de alguém lavar a louça, né? E aí, vamos supor que um dos dias, uma pessoa, ela não vai poder lavar a louça por sei lá qual motivo seja. E aí, você vai perceber o seguinte, se eu não lavar essa louça, ninguém lava, né? Se isso te dá muita raiva, se isso te traz muita revolta, se você sente que isso sempre acontece com você, seria interessante você buscar fazer um corte para sair dali no seu tempo, né? Porque às vezes você não pode sair do dia para noite, mas seria interessante você pensar o seguinte, vale a pena comprar essa briga? Eu acho que esse é o tema principal, o aprendizado da semana. Porque, gente, às vezes a gente quer brigar por várias coisas, entendeu? Ou às vezes a gente quer se impor com certas coisas que você precisa olhar de uma forma mais ampla para você ver se aquilo realmente vale a pena, entende? E às vezes a gente dá o braço a torcer em alguma circunstância que não é agradável, mas se a gente der o braço a torcer, vai ficar menos pior, entendeu? Então, assim, aqui eu espero que chegue essa mensagem, né, num lugar assim de paz, né? Como se você precisasse perceber o seguinte: vale a pena perder a minha paz por causa disso e bater o pé? Porque tem coisa que vale, a gente sabe que vale. Tem coisa que realmente você precisa bater o pé e falar, não vou, não aceito, você que se lasque pra lá, entendeu? É uma atitude 5 de espadas, mas às vezes você se protege também fazendo isso. Mas tem outras situações que você pode ceder, né? Porque aqui pode ser sobre ceder.
E você perceber que cedendo desse jeito, nem sempre você leva a pior, né? Você percebe que às vezes a outra pessoa se importa com isso e ela colabora com você depois. É porque aqui, gente, é como se fosse um aprendizado de convivência. Parece que você pode ter problemas de convivência essa semana e querer lutar contra certas coisas que você deveria negociar, ou então que você deveria lutar era para sair dali e não para ficar lutando para o povo de lá ficar mudando, entendeu? Tipo assim, às vezes você quer que as pessoas entendam a sua cabeça ali dentro, só que seria mais interessante se você estivesse com outras pessoas que te entendessem e não com essas que não estão fazendo questão, né? Então aqui você vai perceber essa diferença. E você vai perceber que até com as pessoas que você se dá bem e que você convive bem, às vezes vai ter que fazer uma concessãozinha, gente. Olha, eu tô sentindo aqui que vai pegar no seu calo, entendeu? Alguma coisa vai pegar no seu calo essa semana que você vai perceber que tem a ver com concessão, que te deixa meio pé da vida, mas que você vai perceber o seguinte: se eu fazer essa concessão aqui, eu não vou sair perdendo, sabe? Pode ser que o meu ego mude, que os meus conceitos mudem, mas se eu fizer essa concessão aqui, eu vou poder ter mais tranquilidade e harmonia na minha vida do que se eu não fizer. E parece que é como se fosse uma encruzilhada mesmo, que os dois caminhos têm negatividades aparentes, entendeu? Como se, por exemplo, assim, ou você entra em guerra numa situação que infelizmente você pode sair perdendo sim, porque tem um imperador aqui, né? Ou então você aceita e vai negociando com um jogo de cintura, ou então você dá uma sabonetada no sentido assim, ai, não vai dar. E aí você procura outro lugar, procura outro emprego, procura outra casa, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Porque aqui, gente, não tem a solução mais benéfica de todas, entendeu? Não é como se falasse assim, ó, só uma solução que você tem pra isso. Não tem só uma. Só que para conviver aqui essa semana, se você não tiver jogo de cintura, você vai arrumar problema para sua cabeça e vai achar ruim depois, entendeu? Então é um perfil de pessoas aqui que podem ter vontade de querer as coisas do seu jeito e você perceber que seria interessante fazer um diálogo ali, uma negociação antes de tomar atitudes drásticas, né? Antes de partir para o pé de guerra, entendeu? Porque eu sinto que se você entrar em pé de guerra essa semana, mais pra frente você vai pensar, nossa, eu não precisava ter agido assim. Eu podia ter ido com mais flexibilidade, eu podia ter conversado melhor sobre isso, eu poderia ter escutado o outro lado para ver o que a pessoa pensa antes de sair chutando os baldes, entendeu? É aquilo, né? Parece que aqui a diplomacia vai vencer essa semana. Mas eu sei que tem gente que não gosta e não tá afim de tentar ser diplomático. E aí é que fala pra você, tudo bem também, se você não quiser ser. Mas saiba que tudo tem consequência. E a consequência de você agir de forma explosiva essa semana, ela tende a ser bem pior, tá? Deixa eu ver um pouco mais sobre essa concessão polêmica que eu tô sentindo aqui, que vai pegar algumas pessoas de surpresa. Ih, olha aí, gente. Então, aqui tem a ver com situações... Nossa. Olha, gente, se prepara, tá? Porque assim, eu sinto que vai pegar no seu calo mesmo, entendeu? Só que como cada pessoa tem um calo diferente, né? Às vezes o seu calo é diferente do meu calo. Então vai ser interessante você conhecer o seu calo. Será que você sabe tudo sobre ele, né? Será que você entende tudo sobre o seu próprio calo? Porque essa semana vai ser sobre isso, né? Outra coisa, será que você tem mesmo 100% de razão quando alguém pisa no seu calo, né? Por exemplo, se o seu calo for receber um não, vamos supor que você não gosta de receber não, ou que você não gosta de ser contrariado ou contrariada, né? E aí você vai perceber o seguinte, que não é porque alguém te disse não que você tem que sair soltando os cachorros em cima da pessoa, ou que você tem que ficar, sabe, achando que ela é mau caráter porque ela te disse não, sabe? Então, assim, é uma questão de maturidade, é uma questão de convivência com os pés no chão e percebendo principalmente as coisas não são do jeito que você gostaria tanto assim, sabe? Elas não são tão ruins quanto parece.
mas você queria que fosse de outro jeito e não vai ser desse jeito. Então é como se você fosse perceber que para uma questão ser boa na sua vida, uma convivência, né? Eu vou chamar de convivência. Gente, pode ser dentro de casa, pode ser no trabalho, pode ser na família, né? Fora de casa. Porque aqui precisa acontecer algumas coisas mais pacíficas e diplomáticas para que você não perca a sua paz, não perca a sua razão e muito menos o seu réu primário, né? Ai, gente, socorro, viu? Porque eu tô sentindo aqui que não vai ser fácil, mas você vai perceber, não tá valendo a pena eu ficar me desgastando com isso aqui. Porque, por exemplo, se todo mundo tiver contra você naquele ambiente, independente se tá certo ou errado, qual seja a questão, você só se desgasta sozinho ou sozinha ali, onde você não tem voz, entende? Onde você não tem poder, digamos assim. Então, aqui fala que essa semana você vai precisar fazer algumas concessões, ou você vai precisar, tipo, abaixar um pouquinho a sua bolinha, para você não piorar uma situação que pode ser muito pior se você explodir, entendeu? Agora, se você não conseguir, tudo bem também, fica pra próxima, né? Uma hora, né, a gente acaba aprendendo, porque, gente, realmente não vale a pena conviver assim, né? Com as pessoas de uma forma super explosiva e nem de uma forma que você se recusa a fazer certas concessões. Porque quando isso acontece, você precisa sair dali, né? Quando tem alguma coisa que você sabe que você precisa fazer concessão e você não quer de jeito nenhum, é melhor que você lute para sair desse lugar do que você lute para mudar a pessoa, para fazer a pessoa mudar de ideia, entendeu? E assim, não é como a gente gostaria, mas é a vida, né? Eu sinto assim que essa semana você vai terminar esses próximos 7 dias pensando assim, caraca, a vida é foda, né? Alguma coisa nesse sentido. Vamos lá. Vamos ver os 5 fatos importantes. Gente, a sua perspectiva aqui vai mudar, entendeu? Vai mudar. Olha, aqui tem uma pessoa na sua vida que essa pessoa, ela não está bem. Pode ser, aqui tá muito forte para filho, amigo ou colega de trabalho, tá? Não só homens, mas tá predominantemente masculina, que é essa energia. Essa pessoa não está muito bem emocionalmente, essa pessoa está em sofrimento. E aí você vai perceber o seguinte, olha só. Não me parece que essa pessoa vai te pedir ajuda. Tá me parecendo que essa pessoa vai ficar lá no canto dela. E aí, se vocês já estiverem afastados, aqui fala pra você o seguinte, olha, essa pessoa tá machucada aí, né? Com alguma coisa que você fez aí, em momentos de raiva, momentos de fúria. Você marcou alguém negativamente, você precisa saber disso. Mesmo que você ache bom ou que você não tá nem aí, entendeu? Você precisa saber que você feriu aqui um coração de uma pessoa que está afastada de você, tá? Outra coisa, independente do motivo, né? Não é sobre o motivo, é sobre você se responsabilizar sobre efeitos que você causa em algumas pessoas, tá? Se você não está afastado dessa pessoa, é como se ela fosse ficar um pouco estranha com você essa semana. Tipo, ela vai ficar meio fechada, ela vai ficar assim, meio cabisbaixa, sabe? Desanimada, meio pressão baixa mesmo. E aqui fala que essa pessoa não está bem, ela não quer pedir ajuda, né? Então, de alguma forma, se você gosta dessa pessoa e está bem com ela, talvez a sua presença, né? Ou, tipo assim, a segurança de você mostrar pra pessoa que você tá ali, mesmo que ela não queira falar nada ou fazer nada, você simplesmente vai respeitar o espaço dela, já é muito importante, né? Então, por exemplo, às vezes você quer, sei lá, sair com essa pessoa essa semana, quer sair pra tomar um sorvete com ela porque você tá feliz. Ela não tá feliz, ela não está animada. E aí você pode se incomodar, tipo, como assim? Vamos ficar feliz, né? Que nem aquela solução da depressão. Você tá triste? Que isso? Vamos ficar feliz, né? Como se fosse simples assim. E aqui fala que não é simples assim pra essa pessoa, tá? E que às vezes você quer tomar um sorvete com ela porque você tá feliz, mas ela não tá tão feliz assim. E isso precisa ser respeitado porque é uma questão do momento, né? Não é que ela sempre esteja assim, mas vai ser importante você respeitar esse momento dessa pessoa, ainda mais se você estiver assim também, né? Deixa eu ver aqui, quem é essa pessoa?
Gente, essa pessoa, ela tá se sentindo aqui, tá me vindo um trauma com a mãe dela, tá? E os traumas maternos, eles podem acontecer de diversas formas, né? Aqui eu sinto que essa pessoa teve uma mãe que cobrava muito, ou tem, né? Não sei se tem ou teve, né? Mas aqui teve uma figura materna na vida dessa pessoa que foi muito rígida com essa pessoa, cobrou muito ela e fez chantagens emocionais. E essa pessoa, ela está começando a lutar contra isso. Ela está enxergando isso aqui claramente, né? E assim, gente, se você tem filho, pode ser um pouco sobre a sua relação com seu filho também, tá? Eu sei que é muito complexo e delicado, tá? Mas veja aí o que te cabe e o que você simplesmente solta pro universo e tá tudo bem, tá? Porque aqui, essa mãe, ela fazia chantagem emocional e cobrança com esse cavaleiro aqui, num sentido assim, poxa, eu, sei lá, lutei tanto para conseguir colocar você no mundo, ou seja, uma coisa que ela, né, fez, ela escolheu fazer e tudo mais, né? E aí é como se ela ficasse querendo isso de volta com alguma coisa que não é justo para o cavaleiro, entende? Como se ela fizesse uma cobrança em cima dele e ele tá enfrentando isso saindo de perto, entendeu? Então, ou essa pessoa está lidando negativamente com a figura materna dela essa semana, ou você tem esse perfil também. Pode ser que você se pareça com essa pessoa e essa pessoa está lutando contra isso. Ela não quer mais viver isso na vida dela, isso está machucando ela. E aí, quanto mais ela também se afasta ou ela bota limite nessa figura materna, por exemplo, ela também se sente triste, ela também fica machucada, porque ela não queria que fosse assim, né? Ela queria ser respeitada, ela queria de alguma forma ter mais liberdade, porque essa mãe aqui, ela está bem possessiva e cobradora, sabe? De uma forma tipo assim, você tem que me agradar porque eu sou sua mãe e ponto. Tipo, sabe? Então, é como se essa pessoa não se sentisse bem tratada, não se sentisse reconhecida, e ela está lutando contra isso, isso está difícil na vida dela. Então, emocionalmente, ela não vai estar aberta para grandes coisas, né? E talvez ela precise de um tempo ali sozinha ou sozinha, e isso precisa ser respeitado, tá? Ou então, né, buscar uma terapia, alguma coisa assim. Vamos lá. Segundo fato. Gente, cuidado aí com uma mulher manipuladora, tá? E ela veio aqui representada como uma rainha de ouros, que ela mostra algum tipo de sofrimento aqui para manipular você. E eu sinto que é uma situação super, super delicada. E é como se ela jogasse assim... Ixi! Olha aí, né? Eu falo, rainha de ouros e rainha de paus tem uma certa dificuldade aqui, principalmente quando elas estão numa vibe oposta. Por exemplo, se essa rainha de ouros estiver numa vibe assim, muito pau mandada de alguém, a rainha de paus, ela detesta ser pau mandada de qualquer pessoa. Então, às vezes, a rainha de ouros, como ela tá sendo pau mandada do lado de lá, ela começa a querer mandar em alguém que não gosta de ser mandado, entendeu? Então, aqui pode ser uma mulher querendo mandar em você, mas de uma forma, tipo assim, usando de algum subterfúgio de sofrimento para conseguir alguma coisa de você. E aqui mostra manipulação, tá? Então, é para você ficar alerta, porque eu sinto que não é para você dar mais motivos para ela se vitimizar, sabe? Você precisa ter bastante calma e diplomacia, porque não é para você bater de frente com ela, mas parece que você vai precisar dizer não para ela. E ela vai meio que mostrar algum tipo de sofrimento, assim, tipo, nossa, como assim você não vai me servir? Eu tô aqui servindo tanta gente, você não vai me servir, ninguém me serve. E na verdade o incômodo dela é que ela está servindo gente que ela não quer servir. E você não é essa pessoa, entendeu? Ela não está servindo você, ela quer que você sirva ela. Isso aqui é bem estranho, mas é muito sutil, tá? Você vai ter que lidar com esse tipo de pessoa essa semana. Vamos ver aqui quem é ela.
Olha, ela tá... gente, parece que não vai dar certo, tá? Talvez seja até alguém que você queira ajudar ou que você queira fazer alguma coisa, né, pra servir ela, porque ela vai te pedir coisa aqui. Ou ela vai, tipo assim, aparecer meio desesperada, alguma coisa assim, sabe? E você pode até se compadecer aqui por ela e tal, mas parece que alguma coisa não vai funcionar, não vai dar certo. Alguma coisa que vai acabar afastando vocês e é um livramento, né, principalmente pra você. Só que eu sinto aqui que é como se essa rainha de ouros, olha só. Vamos lá, vou ter que dar um exemplo polêmico aqui, tá? Vamos supor que essa rainha de ouros, ela decidiu se casar com alguém por status, entendeu? Tipo, ela não ama de verdade aquela pessoa, mas ela precisa do dinheiro daquela pessoa, né? Dependência financeira, porque rainha de ouro, gente, ó, é 2 palitos pra ela virar dependente financeira de alguém, entendeu? Ainda mais com esse diabo aqui. E aí é como se ela sofresse por isso, mas ela não quer pagar o preço de enfrentar esse problema, sabe? Ela não quer pagar o preço de sair dali, de fazer uma mudança de vida, porque também vai doer, também não vai ser fácil, né? E aí é como se ela ficasse querendo ali se manter naquela posição e que as pessoas ao redor dela de alguma forma aliviem sabe, essa dor, né, que as pessoas ao redor dela aliviem, né, de alguma forma assim, para ela pensar, se eu continuar aqui, mas essas pessoas estiverem me agradando, me apoiando e tal, eu consigo continuar nessa dor. Mas se eu não tiver apoio do jeito que eu preciso, eu vou ter que fazer uma mudança. E eu sinto que ela precisa fazer essa mudança, entendeu? É como se não pudesse alimentar esse comportamento na vida dela. E de alguma forma você pode acabar alimentando sem saber ou sem perceber, e depois você vai ficar sabendo, tá? Então, é uma situação, sabe, delicadíssima. Não vale a pena brigar com ela, tá? Porque ela tem uma vibe de deusa Hera, então é capaz dela se vingar de você, dela falar mal de você por aí, dela ficar, tipo assim, achando um absurdo, só que no fim das contas ela só queria que pessoas como você ajudassem ela a suportar um problema aqui que envolve status social que ela escolheu pra vida dela e agora ela não tá aguentando o tranco, entendeu? Alguma coisa assim. É muito complicado porque as pessoas às vezes fazem isso, né, em situações que ela tá desesperada mesmo, que ela tá tipo assim, se eu não casar com essa pessoa, eu, sei lá, não vou ter o que comer, entendeu? Tipo, não tô dizendo que é o caso dela, mas isso pode acontecer, como se ela ficasse num certo desespero, que aí depois que ela casa, né, também talvez não seja exemplo de casamento, pode ser outras coisas, mas no casamento acontecia bastante isso, né, então é importante você ficar alerta, porque você pode estar alimentando um comportamento aqui dessa rainha de ouros que ela precisaria mudar, só que se você ficar aliviando isso pra ela, ela não muda e ainda joga carga negativa em cima de você, entendeu? Principalmente se você for esponjinha, né? A turma médium esponjinha, nossa, passa mal com uma companhia dessa aqui, tá bom? Vamos lá, terceiro fato. Olha, aqui eu vejo você cuidando das suas emoções, né? E aqui a questão de cuidar das suas emoções vai envolver o seu autocontrole. Parece que você vai perceber aqui, olha aí, tem alguma questão emocional que é algo pessoal seu, né? Que você vai perceber assim, eu preciso olhar para isso e trabalhar o meu autocontrole diante disso, entendeu? Tipo aqueles comportamentos assim que você pensa, na hora sabe, no calor do momento eu prometo um monte de coisa e depois eu fico pensando, meu Deus, como que eu vou fazer isso, sabe? Enfim, são exemplos, né, básicos e clássicos, mas só para você entender. Coisas que você quer fazer, mas por causa do seu sentimento, entendeu? Como se você, por exemplo, quisesse ajudar, mas você não consegue nesse momento. Você queria colaborar de uma forma diferente, porque o seu coração, ele mostra, tipo assim, que é importante você fazer isso, mas você vai ter que trabalhar o autocontrole porque isso faria mal pra você, né? Então, é como se você realmente fosse trabalhar aqui a questão emocional do autocontrole, de preservar a sua integridade, né?
É tipo assim, a questão do autorrespeito também, envolvendo a forma que você lida com as suas emoções, tá? E você vai conseguir. Eu tô vendo que você vai conseguir se preservar de alguma coisa aqui que o seu coração fala, vai, faz, e a sua razão fala assim, não, você sabe que isso é ruim pra você. Você sabe que isso aí faz mal pra você. Não faz. E aí, de alguma forma, você vai conseguir ouvir a voz da razão, tá? Vamos lá, quarto fato. Bom, aqui eu tô vendo uma mulher te trazendo uma sabedoria, viu? Só que é engraçado que aqui eu não tô vendo ela te trazendo sabedoria, tipo assim, falando com você, né? Isso aqui tá com cara de sinal em sonhos. Pode ser você, por exemplo, assistindo um filme, sei lá, um documentário que envolve a sabedoria de uma mulher, tá? Porque aqui, gente, é algo bom pra você. Isso aqui é algo bom, não é algo ruim, não. Pode ser sonho, né, que você sonhe. Pode ser que você esteja também cultuando alguma entidade feminina, principalmente se ela for muito maternal, tá? Como se ela estivesse, assim, te protegendo e te guiando. Olha, porque assim, essa semana você pode se sentir muito guiado ou guiada por uma entidade feminina ou por uma mulher muito sábia. Sei lá, às vezes é uma autora, é uma artista inspiradora, sabe? Tem uma vibe aqui de uma mulher poderosa, mas aqui tá muito forte a sabedoria dela, entendeu? Como se ela tivesse uma sabedoria, um cuidado, uma proteção aqui que vai te trazer um amparo em algum momento importante essa semana. E aqui fala para você confiar nisso, tá? Confiar aqui nas palavras, né? Ou então nos ensinamentos, na sabedoria dessa mulher, seja ela quem for, você vai sentir algo muito bom no seu coração quando você ver algo sobre ela, tá? Vamos ver um pouco mais sobre ela. Pode ser até deusa Hecate, né? Eu tô aqui com o baralho dela. Olha aí, gente, 8 de ouros. Será que é uma mulher terapeuta? Será que é uma mulher assim? Porque aqui, olha só, justiça. De alguma forma, uma mulher vai te passar uma sabedoria muito importante essa semana. Ixi, olha aí, gente. E essa sabedoria, ela tem a ver com conflitos desnecessários não sendo um problema para você. Porque assim, quantas vezes a gente às vezes não se pega, né, pensando, nossa, teve uma briga, sei lá, 3 anos atrás, que hoje em dia eu não brigaria do mesmo jeito, eu não falaria daquele mesmo jeito, sabe? E aqui fala que o caminho é esse mesmo. Se você tiver essas reflexões essa semana, o caminho é esse mesmo, sabe? É sobre resolver problemas de uma forma mais madura e mais sensata, e tem a sabedoria de uma mulher aqui que vai te ajudar com isso ao longo da semana, tá bom? Vamos lá, quinto fato, o que mais? Olha, aqui nós temos, né, um casal 10, entendeu? Temos um imperador e uma rainha de espadas. Vou até tirar mais carta aqui. É como se fosse assim. Você vai ficar sabendo, ou você é uma dessas duas pessoas, né? Ou você vai ficar sabendo da vida dessas pessoas, que elas são o seguinte. O imperador e a rainha de espadas, eles têm que resolver alguma coisa juntos e shallow now, né? E essa coisa que eles têm para resolver não é algo romântico, sabe? Não é algo assim meloso, amoroso. Essas pessoas não são românticas uma com a outra, elas não são amorosas, mas elas podem ser casadas, elas podem se conhecer há muito tempo, elas podem trabalhar juntas, conviver há muito tempo, alguma coisa assim. Então eu diria que são pessoas que elas conseguem conviver, mas elas não têm muito sentimento forte, entendeu? É como se elas tivessem que realizar alguma coisa juntos essa semana que vai dar certo. Tô vendo aqui que vai dar certo, mas que é como se não tivesse uma... Tá faltando emoção, né, gente? Tá faltando uma emoção. E assim, como veio o Pajem de Espadas, pode ser também um julgamento, sabe? Como se as pessoas fofocassem
que esse casal não se ama, mas eles estão juntos, que eles não se tratam com carinho, mas eles estão juntos. E nesse caso, eu sinto que é uma conversa desnecessária, porque me parece que essas pessoas, elas resolvem o que tem que resolver, entendeu? Elas fazem o que tem que fazer, elas são práticas, elas são inteligentes, elas são poderosas, só que não tem romantismo aqui, tipo, não tem muito afeto, entendeu? É uma parada muito séria, assim, entre essas duas pessoas e parece que vai ter fofoca sobre isso também. Vamos ver um pouco mais sobre essa duplinha dinâmica. Isso aqui é dupla de gente resolvedora, entendeu? De gente que, tipo assim, ah, você precisa fazer tal coisa. Olha aí, né? Mais uma energia de casal aqui. Ih, mas tem alguém de fora? É, pois é. Ih, tem mais de uma pessoa de fora. Olha, gente, aqui é bafafá. Isso aqui é bafafá, entendeu? E aí, esse bafafá acontece, primeiro, porque estão julgando o jeito que uma pessoa trata a outra, né? E podem estar, tipo, julgando, ai, devia ter mais amor, ai, devia ter mais carinho, ai, devia ter mais não sei o que, não sei o que, não sei o que, sabe? Mas eu tô vendo que é um pouco de recalque, sim. E é coisa desnecessária, é coisa pequena, sabe? Esse bafafá não vai afetar essa dupla, né? Vamos chamar assim, porque nem tá com energia de casal, tá com energia de dupla, uma dupla. Então essas pessoas precisam resolver coisas. Tem gente que vai olhar pra isso e vai ficar falando abobrinha por aí, mas não vai atingir, não vai atrapalhar, tá? E assim, tem gente, né, ao redor dessa dupla que gostaria muito de fazer dupla com essas pessoas também, entendeu? E aí vão ficar falando aqui de alguma forma sobre essas pessoas que, tipo assim, esse papo também de que não tem sentimento aqui, quando uma pessoa de fora fala isso, é como se ela também quisesse dizer o seguinte, se eu tivesse ali, eu teria sentimento, sabe? Eu queria estar ali, é como se a pessoa dissesse isso nas entrelinhas, né? Mas nem todo mundo percebe esse tipo de papo. Vamos lá, então, encerrar a opção número 1 com as deusas. Deusa da cura. Aceitação radical e maestria. Gente, essa semana você vai se deparar com algumas coisas da realidade, você vai ficar assim, caracas, é isso aí, entendeu? Preciso lidar com isso aqui mesmo, sabe? E é uma coisa meio chata, é uma coisa meio assim, um pouco irritante. Só que você não vai poder fantasiar. Gente, é uma péssima semana pra ficar criando fantasia, pra ficar se justificando em relação a coisas que não adianta se justificar, sabe? Em relação a coisas assim que vão estar estampadas na sua cara e que você não vai mudar o externo, você vai mudar o interno. Você vai mudar a sua forma de enxergar as coisas. Você vai mudar a sua forma de tratar certas pessoas. Ou você vai mudar a sua abordagem na hora de resolver alguma questão conflituosa. Porque aqui fala, ó, a vida é como ela é mesmo. E às vezes a gente não gosta muito daquilo que tá na nossa frente, né? Só que para conviver e para sobreviver, você precisa agir aqui com um jogo de cintura, tá? Essa semana vai ser importante você agir de forma, assim, flexível e você curar dentro de você algumas coisas que você passou no passado e que agora você vai poder fazer diferente. Só que no fazer diferente vai ter que envolver aqui uma diplomacia, tá? Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar a seguinte frase. Eu recebo cura e flexibilidade, tá? É aquilo, né? É como se fossem coisas que a gente já não gosta, ou que você vai olhar e já vai ficar assim, pô, isso aqui é chato, meu, né? E aí você vai perceber, mas eu vou ter que lidar com isso, porque a vida é sobre isso, entendeu? A minha vida nesse momento envolve essas questões, eu vou ter que enfrentá-las, né? Vamos para a opção número 2, pedra sodalita. Vamos lá. Vamos ver aí quais serão os aprendizados da sua semana. O que vai ser interessante aí que você aprenda nessa semaninha.
Ai, gente, vamos lá, né? Vamos lá. Olha, isso aqui também tem algo meio... Aqui tem vibes de confirmação, né? É como se falasse assim, essa semana você provavelmente vai ter uma boa semana. Eu só não vejo uma boa semana para duas pessoas que gostam de você ao mesmo tempo, tá? Parece que essas pessoas, elas vão passar um pouco mal, entendeu? Vai ter aqui rivalidade, gente, mas é aquela rivalidade, vamos supor assim, é muito específica essa rivalidade que eu vejo aqui. É aquela coisa, tipo assim, vamos supor que você tem dois amigos. Esses dois amigos, eles ficam competindo pra você gostar mais de um do que do outro, entendeu? Você vai ter que passar por isso essa semana. E eu tô vendo que você vai estar bem, só que eles não vão estar bem, entendeu? Então, se você vai estar bem, já é ótimo, né? Já é uma coisa que aqui fala o seguinte, olha, já que você vai estar bem essa semana, preserve o seu bem-estar, preserve mesmo, entendeu? Priorize mesmo, deixe o seu bem-estar lá em primeiro lugar. E aí, tem duas pessoas aqui na sua semana que elas vão competir para serem mais queridas por você do que a outra, né? E assim, gente, aqui tem dor de cotovelo, entendeu? Essas pessoas aqui, para a maioria, são dois homens ao seu redor, tá? Pode ser no ambiente de trabalho, pode ser na família, pode ser nas amizades, pode ser tipo ex-relacionamento e atual, né? Veja aí direitinho, porque aqui fala o seguinte, olha, você tem que priorizar o seu bem-estar. Só que você não pode fingir que isso aqui não tá acontecendo, sabe? Você não pode olhar para essa disputa e ficar alimentando de uma forma negativa, de uma forma, tipo assim, usando isso para tirar alguma vantagem, sabe? Porque aqui fala, olha, você vai colher, né? Se você usar isso aqui de forma negativa, você vai colher algo ruim também, sabe-se lá o que pode vir disso, mas geralmente, né, pode vir um julgamento muito forte em cima de você se você não se posicionar. E diante disso, é possível que, por exemplo, você tá ali com duas pessoas se esforçando para serem benquistas ou queridas para você, e no final, se você não se posiciona de uma forma boa, você acaba perdendo as duas situações, entendeu? E assim, são duas pessoas, gente, que não se gostam. Elas podem até fingir que se gostam, mas elas não se gostam. E aí, né, você precisa ter uma certa responsabilidade aqui no seu posicionamento. Porque como elas não se gostam, por exemplo, não dá pra você chamar as duas pra sair com você ao mesmo tempo. Vai dar briga aqui. Vai dar problemas, pode ter certeza, né? Vamos ver um pouco mais sobre essa competição aqui. Como você deve se posicionar diante disso, como você deve lidar com isso. Olha, gente, ciúme, caramba. Nossa. Gente, isso aqui envolve alguma renúncia financeira, tá? Ixi. Bom, aqui me mostra que ter as duas pessoas ao mesmo tempo faria você ganhar alguma coisa financeira que não vai dar certo. E às vezes você acha que vai dar e não vai dar, entendeu? Por exemplo, vamos supor que você tá casado ou casada e você quer trair o seu casamento, né, com uma outra pessoa porque você não quer perder a vida material que você tem nesse casamento. Gente, vai dar ruim. Uma coisa que eu te garanto, vai dar ruim. E aí aqui mostra o seguinte, olha... Porque assim, essas duas pessoas vão se odiar de alguma forma, né? Desse jeito, nesse contexto que eu expliquei, é bem óbvio por que elas vão se odiar, né? Mas tem outros contextos, por exemplo, você querendo trabalhar em dois lugares ao mesmo tempo que são concorrentes. Tipo assim, não dá, entendeu? Não vai dar, vai sobrar para você depois. E você pode ter perdas financeiras aqui se você não tomar cuidado, tá? Porque é como se essas duas pessoas, elas também rivalizassem por questão material. Ou elas estão rivalizando por questão material em cima de você, tipo assim, quem tem mais para te oferecer, entre aspas, né? De uma forma direta ou indireta. Ou então elas querem mostrar, tipo... por exemplo, qualquer atitude que você tem aqui...
é possível que julguem você como uma pessoa muito interesseira, entendeu? Como uma pessoa que está preocupada só com dinheiro, só com status social, principalmente se você não se posicionar aqui de acordo com o que você acha correto e que é bom para você. Quando você se posicionar, que fala o seguinte, aí o resto que se dane, né? Depois que você se posicionar, aí é só você seguir em frente com a escolha que você quer fazer. Mas se você ficar esperando a bomba explodir, né? O pior, se você ficar nessa de fazer as duas pessoas se darem bem, ou tentar fazer as duas pessoas conviverem bem no mesmo ambiente, gente, vai dar briga, vai dar confusão e ainda envolve dinheiro, tá? Então, aqui é um alerta para você. Você vai aprender a lidar com esse tipo de circunstância, porque não vai dar para você ter as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? As duas estruturas, as duas pessoas, né? E você vai ter que ser bastante sábio ou sábia, porque vai envolver uma renúncia, sim. Você não vai poder ter tudo ao mesmo tempo aqui, vai ter que renunciar a alguma outra coisa. Vamos lá. 5 fatos importantes que você vai viver essa semana. Primeiro fato. Olha, gente, aqui no primeiro fato eu já vejo você assim, precisando tomar cuidado com alguma sobrecarga, né? Aqui meio que fala pra você assim, que você pode se preocupar com alguma coisa que ela tá pior na sua cabeça do que na realidade, entendeu? Então, assim, é alguma questão pesada mesmo, é alguma questão difícil, mas é como se você estivesse numa situação, tipo, achando que você não tem como resolver, não tem como fazer, não tem como melhorar. E aqui fala que tem como sim, você vai encontrar uma saída sim. E aqui pede para que você tenha coragem de fazer o que você precisa fazer, né? Para você não se colocar numa posição de se sentir perdido ou perdida, porque parece que a resposta vai aparecer para você, só que você fica com medo de fazer, entendeu? Fica com medo de tomar essa atitude, tomar essa ação. E aí isso se acumula, né? De uma forma de ansiedade ou até um pouco de vitimismo, sabe? E aqui fala pra você, realmente, você vai ter que tomar uma atitude aqui que não vai ser fácil, mas vai ser necessária sim, vai precisar fazer, tá? E quando você ficar na dúvida sobre o que é isso, é sobre algo que te traz uma sobrecarga. É como se você precisasse resolver aqui com uma atitude, uma situação que tá te trazendo sobrecarga e você precisa tirar essa sobrecarga da sua vida. E eu sinto que envolve um sacrifício, tá? Porque veio até a carta do enforcado. Então, de alguma forma aqui, você vai ter que evitar um sacrifício na sua vida, porque você sabe que vai ser ruim pra você. Só que também é difícil encerrar isso, né? Também é difícil dizer não pra essa questão, sabe? Vamos lá. Segundo fato. Tá pulando tudo aqui, vamos lá. Eremita e Rei de Ouros. Bom, gente, aqui parece que tem uma pessoa essa semana. Olha, como aqui tá com uma vibe Rei de Ouros, né? Essa pessoa, ela tende a fazer um corte aqui, eu sinto que envolve você. Então, o que que acontece? Pode ser aquela pessoa que você fica querendo que ela te procure, ela não procura você, sabe? Pode ser aquela pessoa que você fica esperando que ela te chame pra alguma coisa, ela não chama você. Pode ser que seja aquela pessoa que você espera contar com ela de alguma forma e você vai ver que você não vai poder contar com ela. Isso, eu sinto aqui que você vai ficar bravo ou brava, sabe? E pode ser aqui circunstâncias que envolvem manipulações emocionais, que você vai enxergar, que você vai ter que cortar, né? Dependências emocionais também, que vai ter que ter um cortezinho aqui. Pode ser também uma pessoa que ela está sem falar com você, longe de você, mas ela tá sofrendo. Só que eu não vejo ela fazendo alguma coisa, sabe? Eu não vejo ela indo atrás de você ou então querendo resolver as coisas. É como se a pessoa ficasse lá no canto dela, sofrendo por isso, mas
ela não te procura ou ela não faz algo, né, em relação a você que talvez você espera que ela faça, viu? Deixa eu ver quem é essa pessoa. Bom, pelo jeito aqui vocês estão distantes. Gente, olha... Aqui é como se essa pessoa, ela estivesse... Olha, desculpe o palavreado, gente, eu não tô conseguindo encontrar outras palavras pra usar, sabe? Mas é como se essa pessoa estivesse te trocando por outra, tá? Porque aqui veio uma rainha, aqui veio uma imperatriz, entendeu? É como se essa pessoa estivesse priorizando alguém e não a você. E parece que você pode se chatear com isso essa semana. Deixa eu entender um pouco mais sobre o que está por trás disso. Porque eu sinto aqui que você vai se sentir de alguma forma trocado ou trocada, achando que essa pessoa tá feliz, ela não vai estar feliz com o que ela tá fazendo, ela vai estar lá no canto dela, de alguma forma ela tende a se afastar de você, soltar a sua mão, sabe? E eu sinto aqui que não é por qualquer coisa, ela sente que ela precisa agradar uma outra pessoa, provavelmente uma outra mulher, tá? Deixa eu ver aqui. Gente, essa pessoa vai sentir que precisa aqui agradar uma outra mulher, tá? Uma outra pessoa aqui, que essa pessoa tem algo a ganhar, olha só, que ela tem algo a ganhar com essa outra pessoa, e parece que você vai esperar algo dessa pessoa que infelizmente você não vai receber essa semana. E assim, eu sinto que você vai ficar bravo ou brava com isso, que você vai, tipo, se decepcionar, sabe? Mas aqui fala pra você, ó, é melhor lidar com a realidade, entendeu? É melhor abrir seus olhos aqui. Porque pode ser uma situação que você não achou que a pessoa fosse fazer, que você não achou que a pessoa fosse priorizar outra pessoa, né? E eu tô vendo aqui que essa pessoa tende a te deixar meio na mão e a agir de forma manipuladora com você, porque vai favorecer outra pessoa. Você não vai ser a prioridade, entendeu? Vamos ver aqui o terceiro fato, o que mais? Olha, aqui eu vejo coisas boas no trabalho, tá? Pelo menos uma notícia melhorzinha, né? Ai, socorro, porque essa segunda notícia foi bem bad vibes. Mas essa terceira notícia fala pra você, olha, tem prosperidade profissional chegando pra você essa semana, tá? E aqui tem algumas pessoas que estão com algum desespero ou então com alguma preocupação muito grande relacionada ao seu trabalho. Aqui fala o seguinte, isso vai ser resolvido, tá? Pode ser tipo assim, o início, né? Pode ser o início de uma melhora, tá? Na questão profissional, tô vendo aqui que você tende a resolver as coisas profissionais ou se reerguendo de alguma dificuldade, ou se reerguendo de alguma coisa aí que tava sendo difícil pra você, né? Ou recuperando seus clientes, né? Pra quem trabalha em comércio, essas coisas. É como se fosse uma semana boa para o profissional, tá? Para crescimento profissional. Para os estudos também, se você vai focar em algum estudo, alguma coisa assim essa semana, também vai ser bom para você essa questão de investir nos estudos, tá? Eu vejo você sentindo coisas assim positivas chegando por causa disso. Vamos lá, quarto fato. Nossa senhora, gente. Eita. Bom, aqui eu tô vendo uma decepção, né? Caraca. Só que tá me parecendo que a pessoa vai se decepcionar com você. Nossa. Parece que essa pessoa... Tem alguém assim que pode ficar chateado contigo, sabe? Entristecido contigo... Se sentindo traído, né? Viu? 7 de espadas. Só que aqui parece que a pessoa, ela não vai querer mostrar, tipo, falar sobre isso. Mas ela vai ficar estranha, o comportamento dela que não tá legal. Essa pessoa está mal aqui, viu? Talvez não seja só por causa da relação de vocês.
Deixa eu ver um pouco mais sobre essa pessoa e o sofrimento dela. Aqui tem motivos egoístas, gente. É complicado, né? Por exemplo, vamos supor que a pessoa esperava que você fosse, tipo assim, se declarar pra ela, por exemplo, tá? E às vezes ela acha que você iria se declarar pra ela depois de alguma coisa que ela fez, que ela acha que fez muito. Mas ela pode não ter feito algo que você gosta tanto, ou então você não valorizou também. Porque aqui, gente, envolve uma dor sobre a pessoa não se sentir valorizada, mas de uma forma egoísta, entendeu? De uma forma que ela não está 100% certa, mas ela precisa lidar com isso, só que isso aqui envolve uma crença limitante. Então é como se ela pensasse assim, nossa, se você não se declarar pra mim essa semana, você não merece nada de mim, então, sabe? Como assim? Por exemplo, eu paguei ali um churrasquinho pra você, um espetinho pra você, e você não se declarou pra mim? Tipo, quem é você pra você não se declarar pra mim, sabe? Você tem que exaltar que eu comprei um espetinho pra você. Enfim, tô dando um exemplo assim bem exagerado, né? Mas eu tô vendo essa pessoa com uma certa, né? Ela tá meio chateada, ela tá tipo assim, é uma pessoa que tem tendência vingativa também, tá? Eu não acho que essa pessoa ela quer fazer mal pra você, mas ela vai sofrer por algo que não é pra você levar pro seu pessoal, sabe? Eu sei que vai ser difícil, né? Se distanciar emocionalmente disso, mas eu sinto que aqui pede pra que você se distancie emocionalmente dessa sintonia. Tipo assim, que você não leve isso pro seu coração. Porque de alguma forma você vai saber, você vai perceber. Se a pessoa tá se sentindo, tipo, traída, ela tá se sentindo enganada, mas é por alguma coisa que ela fez, achando que você ia retribuir, você não retribuiu, mas ela não fala. Eu não tô vendo ela falar, ela precisava falar pra você, né? Ela precisava de alguma forma te explicar aqui alguma questão e ela não quer fazer isso, ela quer que você adivinhe. Então, me parece que ela se sente triste, né? Se sente chateada, se sente traída, se sente reprimida, sabe? É bem complicado, porque aqui tem um grande problema de comunicação e você não tem como forçar a pessoa, né? E eu sinto que essa raiva dela, esse ranço dela aqui, é egoísta. É por motivos egoístas, entendeu? Raízes egoístas, ou seja, ela tá pensando só na dor dela, só na chateação dela. Ela não tá preocupada com o que ela está causando também, tá? Vamos lá para o quinto fato, o que mais? Olha, gente, aqui tem uma vibe de inveja, né? Ixi. Tem uma vibe de inveja aqui essa semana. Só que assim, me parece... Ai, gente, tá bem masculina essa inveja, viu? Cuidado aí com inveja de homens ao seu redor. Principalmente, né, se você tem... porque aqui vem um rei e uma rainha de copas, mas eles saíram logo depois, né? Demorou pra sair essas cartas do casal. Então, assim, é como se alguns homens estivessem aqui recalcados com você essa semana, ou com alguém que você gosta muito essa semana, tá? E isso tem a ver com coisas que vão ser expostas. Olha o 6 de paus. Só que assim, gente, aqui eu também sinto o seguinte, olha, tem coisas que fazem parte da questão social, sabe? É difícil falar sobre isso, né? Porque é como se eu sentisse aqui que você não precisa se preocupar com isso. Porque eu não vejo ninguém virando a cabeça de ninguém em relação a você ou contra você. Porque, tipo, quem gosta de você vai gostar, vai ficar de boa mesmo. Só que aqui tem uma inveja sobre algo que vai ser mostrado. E às vezes você nem sabe, né, o que você vai mostrar essa semana, sei lá. Você ou alguém que você gosta vai exibir alguma coisa, tá? Vai expor alguma coisa essa semana. E aí é como se algumas pessoas ficassem incomodadas, mas por motivos assim, nada a ver, sabe? Deixa eu entender um pouco mais sobre essa invejinha aqui. Me parece coisa besta. Olha aí, página de espadas, né?
Gente, parece coisa besta isso aqui. Me parece que isso aqui não vai te atingir, mas você precisa saber que acontece, né? Você precisa saber que existe. Então, por exemplo, vamos supor que você decide, sei lá, passear com o seu filho, com a sua filha. E aí você posta uma foto lá, você faz alguma coisa lá, você exibe alguma coisa lá, e vai ter gente de fora. Eu não estou sentindo que essas pessoas vão falar mal, não, tá? Não acho que elas vão falar mal. Mas eu sinto que pode ter um certo deboche. Pode ser uma coisa tipo assim... Ah lá, só quer mostrar que se dá bem com essa pessoa. Tipo, só quer se mostrar, né? Eu acho que é uma vibe tipo isso. Ah lá, essa pessoa só quer se mostrar, só quer se exibir, só quer mostrar que tá com ele ou ela. Uma coisa meio assim. Mas eu sinto aqui que não é pra você se importar com isso, mas que quando você mostrar, quando você expor alguma coisa assim, você vai ter que lidar com essas reações, entendeu? Porque as pessoas reagem de diversas formas. Então, quem não liga muito pra isso, nem sabe, é como se fosse normal você exibir isso pra certas pessoas. Mas pra outras, elas vão ficar assim, ah lá, tá se amostrando, né? Tá só querendo se exibir, tá só querendo aparecer, que não sei o que, não sei o que. Mas é tudo coisa sem muita justificativa, sem muito, sabe? Sem muita coisa assim, não. É meio que só pra você saber que tem algumas pessoas ao seu redor que podem ver alguma felicidade sua com uma pessoa que gosta de você, ou com uma pessoa que você gosta, e pode ficar meio que recalcado, sabe? Uma vibe tipo isso. Pode falar tipo, ah lá, tá mostrando que se dá bem, mas nem se dá tão bem assim. Esses comentários assim, nada a ver, entendeu? Não afeta ninguém e a pessoa ainda, né? Ela que vai de alguma forma digerir esse próprio veneno, digamos assim. Vamos aqui, então, encerrar esta opção. Olha aí, gente, tem melhora mesmo na prosperidade, hein? Receba aí prosperidade na sua semana, principalmente se você tá precisando aí de um novo emprego, ou então de uma promoção no trabalho, ou você tá querendo ganhar mais, vender mais. É uma ótima semana para rituais de prosperidade aí, que as coisas tendem a melhorar, tá bom? Ui, gente, deusa da ilusão e deusa da ambição. Acho que eu vou até tirar mais aqui no grupo 2, que eu quero entender essa deusa da ilusão aqui no meio. Olha, gente, pelo jeito aqui fala o seguinte. Nessa semana, você vai lidar com algumas desilusões, tá? Principalmente que envolvem finanças, envolve a vida material, entendeu? Envolve pessoas que você achava uma coisa, você vai perceber outra coisa. Só que aqui tá falando o seguinte, olha, tudo que você perceber, você vai usar a seu favor para mudar a sua vida, entendeu? Não para ficar falando do que a pessoa tá fazendo ou para ficar de alguma forma julgando, perdendo seu tempo, né? Julgando de alguma forma que você poderia estar usando essa informação para melhorar algo na sua vida, né? Por exemplo, se você vê uma pessoa agindo de tal jeito, você pode fazer diferente na sua vida. Você pode não seguir esse mesmo caminho e aí você vai fazendo a diferença e vai crescendo, porque aqui é uma semana de crescimento ambicioso para você, principalmente financeiramente falando, tá? Só que aqui fala para você nutrir aquilo que é real, de verdade. Aquilo que realmente te faz crescer, né? Te faz melhorar, te faz evoluir. E você vai observar alguns comportamentos alheios ou algumas vidas alheias, digamos assim, do mesmo jeito que algumas pessoas também observam a sua vida de alguma forma, né? E você pode perceber algumas coisas que você pode aprender com elas e fazer diferente na sua vida. Só isso, tá bom? Cuidado com situações assim, de vida alheia, que mexe muito, muito com você. Porque você pode ficar querendo, de alguma forma, mudar a vida do outro, entendeu? E ainda veio a Deméter, que é uma mãe super protetora. Cuidado aí, hein, com essas vibes maternas extremamente super protetoras, porque tem que buscar um equilíbrio em relação a isso, tá? Então, tipo, você pode querer super proteger alguém, ou então
fazer uma pessoa não descobrir alguma coisa que, na verdade, você vai estar gastando uma energia que você não precisava gastar, entendeu? É o momento de você buscar o seu crescimento pessoal, a sua segurança financeira, a sua estabilidade, e você vai enxergar algumas coisas aqui que você estava se iludindo sim, mas que vai ser interessante você se desiludir para focar na sua vida e melhorar aquilo que é bom para você, ao invés de ficar se preocupando muito com a vida dos outros, tá bom? Então, quem quiser fortalecer essa energia nos comentários, pode colocar a seguinte frase: eu mantenho meus pés no chão e sou uma pessoa próspera, né? São duas frases, na verdade. Mas eu acho que a prosperidade também veio muito forte aqui. Então, que você receba essa energia de desilusão saudável para que você implemente na sua vida pessoal para cuidar de você e para buscar a sua segurança financeira, tá bom? É isso que eu tenho para vocês hoje. Espero que ajude. Deixe seu like, deixe seu hype, se inscreva no canal. Se cuidem sempre e tchauzinho!